O que você faria se, em uma noite sufocante de plantação, descobrisse documentos que revelam horrores escondidos pela própria terra, arriscando tudo pelo bem de outros? Imagine uma viúva jovem, sozinha com filhos, abrigada em uma mansão decadente, onde gratidão vira terror. Antes de mergulharmos nessa trama de drama social e thriller místico, inscreva-se no canal e ative o sininho. O final dessa história vai te deixar sem fôlego. A lamparina tremulava na mão de Eulália, lançando sombras dançantes sobre o caminho de terra vermelha que serpenteava até a grande casa. O ar úmido da noite baiana grudava em sua pele como um manto invisível, carregado do cheiro doce e podre do canavial maduro, misturado ao suor salgado de seus filhos adormecidos nos braços. Fazia 3 dias desde que o marido fora levado pela febre, deixando-a com 2 meninos, o pequeno Ramiro, de 4 anos, e o inquieto Bento, de 6, e o peso de uma vida de lavandeira nas margens do rio. Agora, ali estava ela, aos 25 anos, batendo à porta da casa grande da fazenda São João das Águas, onde o novo senhor, Dom Álvaro, havia prometido abrigo em troca de seu trabalho na lavanderia da casa. A porta rangeu como um lamento antigo e uma figura esguia surgiu na fresta, iluminada pelo brilho alaranjado de um archote. Era o capataz, um homem de pele curtida como couro velho, com olhos que pareciam sondar a alma. Eulália Mendes? A viúva do lavrador? Perguntou ele, a voz rouca ecoando no silêncio da noite, interrompido apenas pelo coachar distante das rãs no brejo. Ela assentiu, o coração martelando como o pilão no engenho, sentindo o tecido áspero da chita desbotada roçar contra suas coxas cansadas. Dom Álvaro mandou buscá-la. Entre, antes que a geada do sertão chegue cedo e congele esses ossos. O interior da casa grande era um contraste brutal com o mundo lá fora. Paredes de pau a pique, reforçadas com tijolos importados de Salvador, erguiam-se altas, adornadas por tapeçarias desbotadas que contavam histórias de senhores e escravos em terras distantes. O ar ali dentro era mais seco, mas ainda carregado de um cheiro de mofo sutil, como páginas antigas esquecidas em baús. Eulália seguiu o capataz por um corredor largo, os pés descalços afundando no assoalho de madeira polida que rangia sob o peso de sua saia pesada de umidade. Os meninos se remexiam em seus braços, o calor de seus corpinhos sendo o único conforto contra a brisa noturna que vazava pelas janelas entreabertas. No salão principal, uma mesa longa de jacarandá ocupava o centro, coberta por uma toalha de linho amarelado, onde velas derretidas piscavam como olhos cansados. Dom Álvaro esperava ali, sentado em uma cadeira entalhada, que parecia engoli-lo inteiro. Aos 40 anos, ele era um homem de ombros caídos, o rosto marcado por linhas que não vinham da idade, mas de um fardo invisível. Herdeiro relutante da fazenda após a morte repentina do pai, o temido coronel Ramiro. Seus olhos, de um castanho opaco, ergueram-se devagar para Eulália, e por um instante ela viu neles não autoridade, mas uma fadiga profunda, como se o homem carregasse o peso de toda a Bahia nas costas. "Senhora Mendes", disse ele, a voz baixa e medida, levantando-se com esforço. "Ouvi de seu sofrimento. Esta casa tem quartos vazios demais desde que minha mãe partiu. Fique, lave as roupas da família, cuide do jardim, e seus filhos
terão pão e leite fresco. Gratidão inundou o peito de Eulália como uma onda morna do mar de Itapuã. Ela baixou os olhos, sentindo o gosto salgado de lágrimas não derramadas na ponta da língua, enquanto depositava os meninos em um sofá puído, coberto por uma manta de lã grossa que cheirava a lavanda seca. Obrigada, Senhor. É um milagre, depois de tanto desespero nas barracas do povoado. Meu marido. Ele rezava por uma promessa assim antes da febre levá-lo. Dom Álvaro acenou com a cabeça, mas seus dedos tamborilavam na mesa, um ritmo irregular que ecoava o pulsar distante do coração dela. Ele chamou uma criada, uma mulher de pele escura chamada Zefira, cujos cabelos trançados caíam como cipó sobre os ombros. Mostre o quarto e traga mingau para as crianças. E Zefira guiou Eulália por escadas curvas, o corrimão frio e liso sob sua palma úmida, enquanto o som abafado de risadas distantes, dos escravos na senzala talvez, filtrava-se pelas paredes finas. O quarto era modesto, mas limpo. Uma cama de madeira com colchão de palha fresca, uma cômoda de embuia e uma janela que dava para o canavial negro sob a lua. O ar ali era mais fresco, com um toque de úmido da terra molhada pela chuva recente, e Eulália sentiu os ombros relaxarem pela primeira vez em semanas. Ela despiu os meninos, vestindo-os com camisas limpas que trouxera na trouxa, sentindo o tecido macio contra a pele deles, ainda marcada pelas picadas de mosquito do rio. Ramiro murmurou no sono: "Mamãe, o anjo veio." E ela sorriu, beijando sua testa febril, o cheiro de leite azedo misturado ao suor infantil. Enquanto os filhos dormiam, Eulália desfez sua bagagem, poucas roupas puídas, um rosário de contas de madeira que fora de sua mãe e um pequeno medalhão de prata gravado com o nome do marido, João. Ela o pendurou no pescoço, sentindo o metal frio contra o vale entre os seios, um lembrete tátil de promessas quebradas. Lá embaixo, o jantar era simples: feijão preto fumegante, farinha de mandioca e um pedaço de queijo coalho, servido em pratos de cerâmica rachada. Dom Álvaro comeu em silêncio, os olhos vagando para as sombras da sala, onde retratos empoeirados de ancestrais o encaravam com rigidez imperial. "Esta fazenda é herança pesada", murmurou ele de repente, como se falasse consigo mesmo. "Meu pai, o coronel, ele governava com mão de ferro, mas eu só quero paz." Eulália assentiu, mastigando devagar, o sabor terroso da farinha grudando no céu da boca. Ela pensou nos escravos que vira ao chegar, figuras curvadas sob o luar, carregando feixes de cana com grilhões invisíveis de dívida e medo. Paz é luxo para quem tem teto, Senhor. Para nós, lavadeiras, é só rezar pela próxima cheia que não leve a casa. Ele riu baixinho, um som sul como folhas mortas pisadas, mas seus olhos se estreitaram como se avaliasse o peso de suas palavras. O capataz, que se chamava Joaquim, entrou então, limpando as mãos em um pano sujo de poeira vermelha. "Os homens do engenho pedem ordens para amanhã, Dom Álvaro. O coronel Gaspar insiste em dobrar a cota. Diz que a safra de 1843 exige." O nome do coronel Gaspar caiu como uma sombra fria. Eulália ouvira histórias no povoado, um homem de bigodes espessos e chicote na cintura que comandava os capatazes com a ferocidade de um jaguar no sertão. Ele não era o dono, mas o cérebro da fazenda, um ex-militar que via nos escravos não almas, mas engrenagens enferrujadas.
Dom Álvaro franziu a testa, o garfo pausando no ar, o tilintar metálico ecoando no silêncio. Diga a ele que eu decido. Não mais de 10 horas por dia e água fresca para todos. Joaquim bufou, saindo com um muxoxo, e Eulália sentiu um arrepio percorrer sua espinha, o ar da sala parecendo mais pesado, carregado de um cheiro vago de enxofre das velas. Naquela noite, enquanto os meninos dormiam profundamente, o ronco suave de Bento misturando-se ao canto dos grilos lá fora, Eulália deitou-se na cama dura, o colchão rangendo sob seu peso. A umidade do ar fazia o lençol grudar na pele. Mas pela primeira vez, não havia o medo do teto de palha desabar com a chuva. Ela tocou o medalhão novamente, traçando as letras gravadas com a ponta do dedo, sentindo o relevo frio como uma promessa não cumprida. Sonhos vieram fragmentados, o rio inchado, levando João, as mãos calejadas, lavando roupas eternas, e uma casa grande onde sombras sussurravam segredos. Acordou antes do amanhecer, o suor frio escorrendo pelas costas, o som distante de um galo desafiando a escuridão. O dia seguinte trouxe o ritmo implacável da fazenda. Eulália acordou com o primeiro raio de sol filtrando pela janela, tingindo o quarto de dourado poeirento. O cheiro de café coado subia das cozinhas, misturado ao aroma acre de fumaça da fornalha do engenho. Ela vestiu sua saia de chita, sentindo o tecido áspero roçar as pernas, e desceu para o pátio, onde Zefira já preparava a tina de lavar. Bom dia, patroa nova, disse a criada com um sorriso cansado, os dentes brancos contrastando com a pele escura. Água quente do rio, mas cuida, o coronel Gaspar ronda como urubu. Eulália mergulhou as mãos na água escaldante, o vapor subindo em espirais que embaçam sua visão, sentindo o calor penetrar nas juntas doloridas. Enquanto esfregava as camisas engôendas de Dom Álvaro, manchadas de terra vermelha e suor, ela observava o canavial se estendendo como um mar verde ondulante. Escravos, homens e mulheres de rostos marcados pela poeira e pelo sol, cortavam a cana com foices enferrujadas, o som ritmado das lâminas ecoando como um tambor de guerra abafado. Um deles, um homem alto chamado Manuel, passou perto da tina, carregando um cesto pésido nos ombros. Seus olhos encontraram os dela por um instante, e ele murmurou, baixo o suficiente para que só ela ouvisse: "Cuidado com as paredes da casa, senhora. Elas guardam mais do que retratos." As palavras pairaram no ar úmido, um micro-arrepio na brisa quente, e Eulália piscou, o sabão escorrendo pelas mãos como lágrimas não choradas. À tarde, enquanto os meninos brincavam no jardim com gravetos e pedras, imitando o corte da cana, Eulália foi chamada à biblioteca por Dom Álvaro. O cômodo era um santuário esquecido, estantes de mogno curvadas sob o peso de volumes encadernados em couro rachado, o ar denso de cheiro de mofo e papel úmido como um túmulo aberto. Poeira dançava nos feixes de luz que vazavam pelas cortinas pesadas, e o chão de tacos rangia sob seus pés descalços. "Quero que organize isso aqui", disse ele, gesticulando vagamente, sua voz ecoando nas paredes altas. "Meu pai colecionava." "Tudo, mas eu não tenho tempo para fantasmas." Seus dedos roçaram uma prateleira,
desenterrando uma fina camada de poeira que flutuou como névoa, e Eulália tossiu, sentindo partículas secas na garganta. Ela começou o trabalho devagar, passando um pano úmido nos livros, o tecido absorvendo a umidade do ar e deixando marcas escuras. Um volume em particular chamou sua atenção. Um ledger antigo, encadernado em couro preto, com páginas amareladas que cheiravam a tinta seca e segredos. Ao abri-lo, viu colunas de nomes, escravos, presumivelmente, números de horas, cotas de cana e anotações marginais em caligrafia apertada. 10 chicotas por preguiça, lia-se em uma linha, e o estômago de Eulália revirou, o gosto amargo de bile subindo. Ela fechou o livro rápido, o coração acelerando, mas algo a fez pausar. Um rangido sutil sob o assoalho, como se a madeira respirasse. Enquanto o sol se punha, tingindo o céu de laranja sangrento, Eulália sentou-se no chão da biblioteca, as costas apoiadas em uma poltrona gasta, sentindo o tecido aveludado arranhar a pele através da blusa fina. Os meninos já jantavam com Zefira, e o som distante de suas risadas era um bálsamo contra a quietude opressiva do cômodo. Ela pensou em Manuel e suas palavras enigmáticas, no olhar evasivo de Dom Álvaro, no peso invisível que pairava sobre a casa grande como uma nuvem de geada prematura. Gratidão ainda aquecia seu peito, um teto, comida, segurança, mas uma semente de inquietude brotava, fina e insistente, como uma raiz rompendo terra seca, que se as paredes realmente guardassem mais do que retratos. E se o abrigo prometido fosse uma armadilha tecida de silêncios. Quando a noite caiu de vez, o canavial sussurrava sob o vento, um murmúrio que parecia vir da própria terra. Eulália apagou a lamparina, mas o escuro não era completo. Uma faísca de luar infiltrava-se pela fresta da porta, iluminando o ledger esquecido na prateleira. Ela estendeu a mão, hesitante, sentindo o couro frio sob os dedos, e um calafrio subiu por seu braço, como se o ar tivesse esfriado de repente. Algo dentro dela sussurrava para deixar para lá, para saborear a paz frágil. Mas o medalhão no peito pesava mais agora, um lembrete de que promessas não se quebram sem custo. E lá fora no brejo, um grito abafado ecoou, humano ou animal, ela não soube dizer, fazendo seu pulso disparar. Mas quando ela se levantou para ir embora, o assoalho cedeu ligeiramente sob seu pé, revelando uma fenda escura que exalava um sopro úmido e terroso, como o hálito da mata fechada. O coração de Eulália parou por um instante, enquanto seus dedos tremiam sobre a fenda no assoalho, o ar úmido subindo como um sussurro da terra faminta. Ela se agachou devagar, o joelho afundando no taco rangente, sentindo o cheiro de mofo antigo invadir suas narinas, misturado a algo mais acre, como tinta velha e sangue seco. A lamparina, esquecida na prateleira, projetava uma luz trêmula que dançava nas bordas da abertura, revelando não apenas poeira acumulada, mas uma tábua solta, entreaberta como uma boca entreaberta em confissão. Com o pulso acelerado, ecoando o tamborilar distante do engenho à noite, Eulália empurrou a madeira, o som seco de atrito cortando o silêncio como uma lâmina rompendo o cipó de acho, um nicho escuro, forrado de teias e papéis amarelados, exalava um sopro terroso que grudava na garganta, fazendo-a tossir baixinho. Seus olhos se arregalaram ao puxar o primeiro maço, um caderno de couro rachado, cujas páginas se desfaziam ao toque, como folhas secas no sertão após a geada inesperada. As linhas tremovam
sob a luz fraca, nomes de escravos, colunas de dívidas fictícias, cotas infladas de cana que nunca chegavam ao engenho. Manuel, 10 anos de serviço extra por falta de zelo, lia-se em caligrafia trêmula, datada de 1839. Mas era o desenho marginal que gelou seu sangue. Um esboço tosco de um barracão isolado no brejo, marcado com um X e a palavra enterrados. Enterrados. O estômago de Eulália revirou, o gosto metálico de medo subindo à boca, enquanto ela virava as páginas com mãos que pareciam não lhe pertencer. Relatos de chicotadas não registradas, crianças vendidas para fazendas vizinhas sem o conhecimento do imperador, e uma carta amassada, endereçada ao coronel Ramiro, o pai de Dom Álvaro. Os corpos no poço do brejo resolvem as contagens. A terra guarda segredos que nem Deus pergunta. A assinatura era do coronel Gaspar, o atual administrador, sua letra grossa como o chicote que ele carregava. Um arrepio subiu por sua espinha. O ar da biblioteca, parecendo mais denso agora, carregado de um cheiro de poeira úmida que se misturava ao suor frio escorrendo entre seus seios. Ela pensou nos filhos dormindo no quarto acima, no ronco suave de Remro que a acalmara mais cedo, e no medalhão de João que pulsava quente contra a tia Pele como um aviso, como uma lavadeira sem voz. Ela sempre lavara as sujeiras alheias, manchas de barro, de sangue de corte, de lágrimas invisíveis. Mas isso era uma ferida aberta na própria fazenda, uma injustiça que sangrava devagar, envenenando o solo da Bahia. Fechou o maço com um estalo que ecoou alto demais, o coração martelando como o pilão moendo cana, e o enfiou de volta no nicho, cobrindo com a tábua trêmula. Mas o rangido final pareceu um grito abafado, e ela congelou, ouvindo passos no corredor, lentos, deliberados, como o capataz Joaquim rondando os escravos à meia-noite. Levantou-se num salto, o vestido colando as pernas úmidas de suor, e soprou a lamparina, mergulhando o quarto em escuridão absoluta, quebrada apenas pelo luar prateado que vazava pela janela alta. Os passos pararam do lado de fora, uma sombra alongada deslizando sob a porta, e Eulália prendeu a respiração, sentindo o peito arfar contra o corpete apertado. — Quem anda aí? Murmurou uma voz rouca, não de Joaquim, mas de Dom Álvaro, baixa e carregada de cansaço. Ela hesitou, o pulso ecoando nos ouvidos como o rumor do rio em cheia, e respondeu num sussurro: — Sou eu, senhor, Eulália. Esqueci um pano na arrumação. A maçaneta girou devagar, rangendo como ossos velhos, e a porta se abriu, revelando o vulto dele à luz do archote que carregava, chamas crepitando e lançando faíscas que dançavam no ar úmido. Dom Álvaro entrou, os olhos semicerrados varrendo o escuro, o cheiro de tabaco fresco em sua roupa misturando-se ao mofo da biblioteca. — Às tantas da noite? O que atrasa aqui, senhora Mendes? Sua voz era um fio de seda rasgada, e ele se aproximou. O archote, iluminando seu rosto, marcou por olheiras profundas, como vales escavados pela culpa. Eulália recuou um passo, sentindo o assoalho firme agora sob os pés descalços, mas o nicho parecia pulsar como uma veia exposta. Só, organizando os livros, como pediu. A luz da lua me guiou. Ele assentiu devagar,
mas seus dedos apertaram o archote, a cera derretida pingando no chão com um chiado sibilante, e por um instante ela viu neles o tremor de quem carrega vingança adiada. Esta casa come os vivos, Eulália. Meu pai enterrou mais do que cana aqui. Durma antes que os fantasmas acordem. Ele saiu, fechando a porta com um clique que ecoou como uma promessa quebrada, e Eulália desabou contra a estante, o coração desacelerando aos poucos, o ar frio da noite infiltrando-se pela janela e arrepiando sua pele exposta. Fantasmas. A palavra grudou em sua mente como poeira vermelha nas chés, e ela tocou o medalhão novamente, traçando as letras de João com a unha, sentindo o metal aquecido pelo corpo como um talismã contra o desespero. No dia seguinte, o sol nascente banhou a fazenda em ouro falso, o calor úmido já grudando na pele antes mesmo do café. Eulália desceu para a lavanderia, as mãos mergulhando na tina fumegante, o vapor subindo e embaçando sua visão enquanto esfregava as calças do coronel Gaspar, rígidas de terra seca e algo mais escuro, como ferrugem. Zefira trabalhava ao lado, os braços fortes mergulhando na água com ritmo constante, o som chapinhante misturando-se ao canto dos pássaros no jardim. Sonhei com o brejo esta noite, murmurou Zefira de repente, sem erguer os olhos, sua voz baixa como o sussurro do vento no canavial. Água negra engolindo nomes. Você ouviu os gritos, patroa? Eulália pausou, o sabão escorrendo pelas palmas calejadas, sentindo um frio repentino apesar do vapor escaldante. Gritos? Dos escravos no engenho? Zéfira riu, um som seco como folhas pisadas, mas seus olhos eram poços de sombra. Não, senhora, dos que a terra guarda. Manuel me contou, ele viu o poço anos atrás, antes de o coronel Ramiro tapá-lo com pedras. Corpos de rebeldes, de quem ousou pedir justiça. As palavras pairaram no ar úmido, um micro-peso no peito de Eulália, e ela pensou nos documentos, no X marcado como uma maldição. E Dom Álvaro, ele sabe. Zefira encolheu os ombros, torcendo uma camisa com força que fez a água espirrar. O filho carrega o pecado do pai, mas Gaspar, ele é o diabo que ainda anda solto. O meio-dia trouxe o calor opressivo, o sol batendo no pátio como um chicote invisível, e Eulália viu o coronel Gaspar pela primeira vez de perto. Ele cavalgava pelo caminho de terra vermelha, o cavalo suando espuma branca, o bigode espesso emoldurando um sorriso que não chegava aos olhos frios como geada no sertão. Desmontou perto da lavanderia, botas chutando poeira que subiu em nuvens sufocantes, e aproximou-se, o cheiro de couro e suor animal precedendo-o. A nova lavadeira, hein? Dom Álvaro é mole demais com mendigos. Sua voz era um rosnado baixo, e ele pegou uma camisa da tina sem permissão, examinando-a à luz, os dedos grossos deixando marcas úmidas. Eulália ergueu o queixo, sentindo o gosto de bile na língua, mas manteve a voz firme. Trabalho honesto, coronel. Como o senhor comanda os campos? Ele riu, um som gutural que ecoou no pátio vazio, e largou a camisa de volta na água com um splash. Honesto. Aqui honestidade é para os tolos. Veja os escravos. Eles sabem o preço da promessa quebrada. Enquanto ele se afastava, chicote enrolado no cinto balançando como uma serpente adormecida, Eulália sentiu o medalhão queimar contra a pele, um lembrete de que João,
morrera lavando roupas para homens como aquele. À tarde, no jardim, os meninos corriam entre as mangueiras baixas, o ar doce de fruta madura misturando-se ao cheiro de terra remexida. Bento encontrou uma raiz torcida, fina como um dedo, e a brandiu como uma espada. Olha, mamãe, um tesouro do brejo. Ela sorriu forçado, pegando a raiz e sentindo sua textura áspera, como veias expostas. Mas o riso morreu quando viu Manuel ao longe, correu sob um feixe de cana, seus olhos encontrando os dela com um aceno sutil. Ele largou o fardo e se aproximou. O suor escorrendo pelo rosto, marcado por cicatrizes antigas. O som de suas botas na terra seca como um aviso. Senhora, os documentos. Você achou? Sussurrou ele, voz rouca do trabalho diário, parando a uma distância respeitosa. Eulália congelou, o coração pulando como um coelho no mato, e negou com a cabeça rápida. Não sei do que fala. Mas Manuel insistiu, os olhos flamejando com um fogo contido. A biblioteca guarda a vingança da terra. Meu irmão está lá embaixo com outros 20. Se calar a fazenda engole você também. Ele se afastou antes que ela pudesse responder, deixando-a com a raiz na mão, que agora parecia pulsar como um coração enterrado. O dilema crescia dentro dela, uma semente de gavinha rompendo o solo da gratidão, calar por segurança ou gritar por justiça, arriscando o teto sobre as cabeças dos filhos. Quando o crepúsculo caiu, tingindo o céu de roxo sangrento, Eulália subiu à biblioteca novamente, o ar noturno úmido grudando na saia como um manto de dúvida. A tábua estava no lugar, mas ao tocá-la, sentiu um tremor sutil no assoalho, como se a casa respirasse. E se Dom Álvaro soubesse? E se Gaspar a visse como ameaça? O medalhão pesava agora como uma âncora, puxando-a para o abismo de escolhas impossíveis. A lua cheia derramava prata fria sobre o canavial, transformando as folhas afiadas em lâminas espectrais que sussurravam promessas de corte ao vento úmido. Eulália recuou da fenda no assoalho, o coração latejando como um tambor de candomblé proibido, sentindo o ar da biblioteca enrijecer em sua pele, carregado de um cheiro terroso que subia como fumaça de um enterro fresco. Seus dedos ainda formigavam do toque nos papéis amarelados, palavras que queimavam na memória como ferro em brasa, nomes apagados, dívidas forjadas, o poço do brejo marcado como túmulo sem cruz. Ela se levantou devagar, a saia colando as coxas suadas, e apagou a vela com um sopro trêmulo, mergulhando o cômodo em sombras que pareciam se esticar como dedos acusadores. O rangido da porta ao sair ecoou no corredor vazio, um som seco que se misturava ao gotejar distante de uma torneira na cozinha, e ela correu para o quarto, os pés descalços frios contra o piso gelado, o medalhão de João balançando como um pêndulo de culpa. No leito, os meninos dormiam enroscados, o peito de Ramiro subindo e descendo em ritmo suave, o cheiro doce de leite azedo pairando no ar abafado. Eulália deitou-se ao lado deles, o colchão de palha rangendo sob seu peso, e puxou cá o lençol fino sobre o corpo, sentindo o tecido úmido grudar como uma segunda pele. Mas o sono não veio. Em vez disso, visões fragmentadas dançavam atrás das pálpebras. O esboço do barracão, como uma maldição, grava na terra vermelha da Bahia, e o rosto de Manuel, marcado por cicatrizes que contavam histórias de chicotadas não curadas. Justiça. A palavra ecoava em sua mente como um rezo inacabado, misturada ao desespero de uma mãe sem marido, sem terra própria.
Calar significava pão diário para Bento e Ramiro, um teto contra a geada do sertão. Falar era convidar o coronel Gaspar para a dança da vingança, com seu chicote como parceiro. O amanhecer rastejou pela janela como um ladrão relutante, tingindo o quarto de rosa poeirento, e Eulália acordou com o som de galos desafiando o sol nascente. O ar já carregava o calor úmido do dia, grudando na nuca como um aviso de tormenta. E ela desceu para a lavanderia, as mãos mergulhando na tina fria da manhã, o choque da água gelada penetrando nas juntas calejadas. Zéfira já estava lá, torcendo lençóis com braços fortes, o vapor subindo em espirais que embaçam o ar e carregavam o cheiro acre de sabão de cinzas. Dormiu mal, patrô? Seus olhos são poços de brejo, disse a criada, sem pausar o ritmo, sua voz baixa como o murmúrio do rio em seca. Eulália assentiu, esfregando uma blusa de Dom Álvaro com força desnecessária, sentindo as fibras do algodão se desfazerem sob as unhas. Sonhos ruins, a casa. Ela fala à noite. Zefira parou, os olhos escuros, fiando-se nos dela por um instante que pareceu eterno, e murmurou: Não é sonho, senhora. É a terra pedindo o que é seu. Manuel vai ao brejo hoje. Diz que os espíritos clamam. As palavras pairaram como névoa matinal, um microfrio na espinha de Eulália, apesar do sol escaldante que batia no pátio. Ela pensou em segui-lo, em cavar a verdade com as próprias mãos, mas o riso de Bento no jardim a ancorou. Ele corria atrás de uma borboleta, os pés descalços chutando poeira vermelha que subia em nuvens sufocantes. Mamãe, pega para mim! Gritou ele, e ela sorriu forçado, o coração apertado como um punho de capataz. O dia arrastou-se em rotina pesada. Lavar, torcer, estender nas cordas que rangiam ao vento, o sol queimando a pele exposta até ficar rosada e dolorida. Ao meio-dia, o sino do engenho soou, um clangor metálico que ecoava pelo vale, chamando os escravos para a refeição escassa, feijão aguado e farinha seca, servido em gamelas de madeira rachada. Eulália comeu na cozinha com Zéfira, o vapor do caldeirão subindo e embaçando as janelas, o gosto terroso do feijão grudando na língua como lama do rio. Dom Álvaro apareceu de repente, o rosto pálido sob o chapéu de palha, os passos irregulares como se carregasse um fardo invisível. Senhora Mendes, um favor, vá ao armazém buscar sal. O cozinheiro esqueceu. Sua voz era um fio tenso, e ele evitou os olhos dela, os dedos tamborilando na mesa de pau a pique, um ritmo que ecoava o pulsar ansioso no peito de Eulália. Ela assentiu, pegando o cesto de vime, sentindo o tecido áspero roçar a palma úmida, e saiu para o pátio, o calor do sol batendo como um tapa no rosto. O armazém ficava no limite da fazenda, perto do brejo, um barracão de madeira apodrecida, onde o ar cheirava a mofo e decomposição sutil, como carne esquecida ao sol. Ao se aproximar, ouviu vozes abafadas. Manuel e outro escravo, talvez, discutindo em tons urgentes que se misturavam ao zumbido de moscas no ar denso. Ela parou atrás de uma pilha de sacos de cana, o coração acelerando, o cheiro doce e podre do brejo invadindo as narinas como um hálito fétido. Os documentos provam tudo, irmão. Corpos no poço, meu pai, o seu tio, 20 almas. Se a viúva falar,
A voz de Manuel cortou o ar como uma foice, e o outro respondeu num sussurro rouco. Gaspar Ronda. Ele matou o último que cavou perto. A terra guarda, mas o coronel cava tumbas. Eulália congelou, o rosto escorregando ligeiramente em suas mãos suadas, sentindo um suor frio escorrer pelas costas, apesar do calor opressivo. Eles se afastaram, passos pesados na terra mole, deixando-a sozinha com o zumbido insistente das moscas e o dilema que agora pulsava como uma ferida aberta. Ela pegou o sal rápido, o saquinho áspero contra a pele, e voltou correndo, o sol queimando os ombros expostos. Mas o verdadeiro fogo ardia dentro, gênio contra medo, o peso da injustiça esmagando a gratidão frágil pelo abrigo. Na cozinha, Dom Álvaro esperava, os olhos semicerrados, avaliando-a como se soubesse. Obrigado. Você parece perturbada. Ela entregou o saquinho, sentindo o metal do medalhão queimar contra o peito, e murmurou: Só o calor, senhor. A Bahia sufoca os segredos. Ele pausou, o ar entre eles carregado de um silêncio denso como fumaça de engenho. E por um instante ela viu culpa em seu olhar. Não de Gaspar, mas dele próprio, o filho que herdará o veneno sem o antídoto. À tarde, enquanto os meninos cochilavam à sombra das mangueiras, o doce aroma de fruta madura misturando-se ao cheiro de terra remexida, Eulália confrontou Zéfira na lavanderia vazia. A água da tina ainda estava morna, o vapor subindo preguiçoso, e ela sussurrou. Eu vi. Os papéis, corpos no brejo, o que faço? Meus filhos! Zefira torceu um pano com força, a água pingando como lágrimas, e respondeu num fôlego. Fale com Dom Álvaro, ele é o quebrado que pode curar. Mas Gaspar, ele cheira atrás-me como o urubu cheira a morte. As palavras ecoaram no peito de Eulália. Um micro tremor de resolução misturado a terror. E ela assentiu, sentindo o peso do medalhão, como uma cruz que João nunca carregou, quando o sol mergulhou no horizonte, tingindo o céu de sangue diluído. Eulália subiu à varanda da casa grande, o ar noturno úmido envolvendo-a como um sudário. Dom Álvaro fumava um cachimbo ali, o tabaco acre enchendo o ar, as brasas piscando como olhos no escuro. Ela se aproximou, o coração martelando, e disse: Senhor, a biblioteca guarda mais que livros, segredos que a terra esconde. Ele congelou, o cachimbo pausando no ar, o cheiro de fumaça misturando-se ao suor de medo dela, e virou-se devagar, o rosto uma máscara de sombras. O que você sabe, Eulália? O que a noite lhe contou? Mas antes que ela pudesse responder, um relincho distante cortou a quietude, o cavalo de Gaspar, aproximando-se como um presságio de tormenta, e os olhos do coronel brilharam na escuridão, fixos na varanda como se já soubesse o nome da traidora. O relincho do cavalo cortou a noite como uma lâmina enferrujada, ecoando pelo pátio da casa grande e fazendo as mangueiras tremerem em folhas úmidas. Eulália sentiu o ar noturno enrijecer em sua pele, o cheiro acre de tabaco de Dom Álvaro misturando-se ao odor distante de couro e suor animal que precedia Gaspar. Seus dedos apertaram o corrimão da varanda, a madeira áspera mordendo as palmas calejadas, enquanto o som de cascos batendo na terra vermelha se aproximava,
ritmado como o coração de um condenado. Dom Álvaro apagou o cachimbo contra o parapeito com um chiado sibilante, as brasas caindo como estrelas mortas no escuro. E virou-se para ela, o rosto uma máscara de sombras, onde a culpa lutava contra o medo. Fale baixo, Eulália. Ele tem ouvidos de jaguar no sertão. O que viu na biblioteca? Sua voz era um sussurro rouco, carregado do peso de anos calados, e ela hesitou, o medalhão de João pulsando quente contra o peito como um ferro de marcar gado. Documentos, senhor, nomes apagados, um poço no brejo, corpos que a terra engoliu para esconder dívidas e chicotadas. As palavras saíram em um fôlego trêmulo, o gosto amargo de pile subindo a garganta, e ela viu os olhos dele se arregalarem, o luar prateado refletindo um brilho de reconhecimento doloroso. Dom Álvaro recuou um passo, o assoalho rangendo sob suas botas polidas, e murmurou: Meu pai e Gaspar, seu cão de caça, eu herdei o veneno, mas jurei limpá-lo. Queime os papéis, Eulália. Pelo amor de Deus, queime antes que ele cheire. Mas o som dos quecos parou abruptamente no portão, um estalo de chicote ecoando como um aviso, e Gaspar desmontou com um grunhido. Sua silhueta larga se erguendo contra o céu roxo, o bigode espesso captando o luar como uma lâmina curva. Ele subiu os degraus devagar, botas chutando poeira que subiu em nuvens sufocantes, mesmo na brisa noturna, o cheiro de álcool barato e enxofre de pólvora grudando no ar como uma maldição. Dom Álvaro, acordado com as estrelas, e a lavadeira, cheirando a sabão e segredos. Sua voz era um rosnado gutural, os olhos frios varrendo Eulália como se despisse sua alma, e ela sentiu um frio repentino na espinha, apesar do úmido quente que envolvia a varanda. Dom Álvaro endireitou os ombros, fingindo casualidade, mas seus dedos tremiam ao pegar o cachimbo apagado. Notícias do engenho, Gaspar? A cota da safra está segura? O coronel riu, um som soou como geada rachando no sertão, e aproximou-se demais, o calor de seu corpo invadindo o espaço dela, o couro do cinto rangendo com o peso do chicote enrolado. Segura como a promessa de um escravo, mas ouvi sussurros no barracão, Manuel cavando fantasmas no brejo, e você, viúva, ronda a biblioteca como coruja caçando ratos. Eulália engoliu em seco, o pulso acelerando como o rumor do rio em cheia, sentindo o medalhão queimar como uma brasa viva. Eu lavo roupas, coronel, não cavo terra alheia. Mas Gaspar inclinou a cabeça, o bigode roçando o ar entre eles, e sussurrou baixo o suficiente para que só ela ouvisse. Terra alheia! Esta fazenda é minha pelo sangue que enterrei. Um grito errado, e seus meninos viram órfãos de verdade. O ameaça pairou como névoa do brejo, um micro arrepio que fez sua pele se arrepiar, e ele se afastou com uma piscada, virando-se para Dom Álvaro. Amanhã dobro a cota, ou os rebeldes voltam a dançar. Desceu os degraus com passos pesados, montando e partindo em um trote que levantou poeira vermelha, o som ecoando na noite como um tambor de vingança. Dom Álvaro desabou na cadeira de vime, o rangido ecoando sua fadiga, e cobriu o rosto com as mãos, os ombros tremendo como cipós ao vento. Ele sabe, Eulália, sempre soube. Meu pai o comprou com ouro e silêncio, um militar quebrado pelo império, agora cão da fazenda. Ela se sentou ao lado, hesitante,
sentindo o tecido áspero da cadeira arranhar as pernas através da saia, o ar agora carregado de um cheiro de terra molhada da chuva iminente. Então por que não o expulsa? Você é o Senhor. Ele riu amargo, um som que se misturou ao primeiro trovão distante, e ergueu os olhos, vermelhos como o solo baiano. Porque ele guarda as chaves do inferno, matou meu irmão, anos atrás, por uma rebelião sussurrada, enterrou no mesmo poço. Eu vim para salvar esta casa, mas ela me devora. As palavras caíram como pedras no brejo, e Eulália tocou seu braço por instinto, sentindo o músculo tenso sob a manga fina. Um toque que queimou como promessa não dita. A chuva começou então, fina e insistente, tamborilando no telhado de telhas vermelhas como um rezo acelerado, o ar fresco lavando o cheiro de tabaco e deixando um odor de folhas úmidas. Eles ficaram ali em silêncio, o luar filtrado pelas nuvens, tingindo tudo de cinza espectral, até que Dom Álvaro se levantou, a voz baixa. Ajude-me a queimá-los, amanhã, no forno do engenho, mas se falharmos... Ele não terminou, saindo para o interior da casa, deixando-a sozinha com o som da chuva e o peso do dilema, salvar a si mesma e aos filhos, ou incendiar o passado pela justiça de almas esquecidas. Eulália subiu ao quarto, os pés molhados, escorregando no assoalho, e encontrou os meninos acordados pelo trovejar, Ramiro choramingando no colo de Bento. — Mamãe, o céu briga? Perguntou o pequeno, os olhos grandes como poços de brejo, e ela os abraçou, sentindo o calor dos corpinhos contra o frio da dúvida, o cheiro de palha fresca misturando-se ao seu suor de medo. O dia seguinte amanheceu encharcado, o sol lutando para romper as nuvens cinzentas, o ar úmido grudando na pele como um véu de luto. Eulália desceu cedo, mergulhando as mãos na tina gelada da lavanderia, o choque da água penetrando os ossos enquanto esfregava as botas enlameadas de Gaspar, o couro rígido resistindo como sua própria consciência. Zefira trabalhava ao lado, os trançados pingando chuva, e murmurou sem erguer os olhos. Vi o coronel sair raivoso. Ele fareja a traição como cão no rastro. Eulália assentiu, torcendo um pano com força que fez a água espirrar, sentindo gotas frias no rosto como lágrimas roubadas. Dom Álvaro quer queimar os papéis no engenho. Zefira pausou, o som chapinhante cessando, e seus olhos flamejaram. Queime, senhora, mas leve Manuel. Ele sabe onde o fogo não alcança os espíritos. Ao meio-dia, o calor voltou opressivo, o vapor da chuva evaporando em névoa que embaçava o canavial, o cheiro de terra molhada misturando-se ao doce podre da cana fermentando. Eulália encontrou Manuel no barracão dos ferramentas, curvado sobre uma foice cega, o suor escorrendo pelo rosto marcado. — Venha conosco, sussurrou ela, o coração martelando como o pilão distante, queimar os segredos. Ele ergueu a cabeça, os olhos duros como pedras do rio, e assentiu, pegando uma pá enferrujada que rangia como ossos velhos. Pela minha família, sim, mas Gaspar ronda o forno, um erro, e somos cinzas. Eles saíram juntos, o trio se movendo como sombras pelo caminho lamacento, o barro grudando nas saias dela e nas botas dele, o som de seus passos abafado pelo canto dos pássaros pós-chuva. No engenho, o forno rugia baixo, alimentado por cascas secas.
o calor escaldante batendo como um tapa, o ar carregado de fumaça acre que ardia nos olhos. Dom Álvaro esperava ali, um maço de papéis amarrado sob o braço, o rosto pálido contra o brilho alaranjado das chamas. Agora, disse ele, jogando o primeiro punhado no fogo, as páginas curling como serpentes agonizantes, o cheiro de tinta queimada subindo em espirais negras. Eulália acrescentou os dela, sentindo o calor lambê-la as mãos, o medalhão quente contra a pele como um escudo derretendo. Manuel vigiava a porta, a pá como arma improvisada, o suor pingando em gotas que sibilavam no chão quente. Mas um grito ecoou de repente, um escravo avistando, ou pior, e sombras se moveram no limiar, o chicote de Gaspar desenrolando como uma víbora pronta para morder. O fogo crepitava mais alto, devorando nomes e pecados, mas o ar encheu-se de um rugido distante, não de chamas, mas de passos furiosos aproximando-se. E Eulália soube que o dilema explodira em ameaça mortal. A terra da Bahia exigindo sangue pelo fogo prematuro. O crepitar do fogo no forno do engenho se transformou em rugido faminto, engolindo papéis como almas sedentas, enquanto sombras alongadas dançavam nas paredes de tijolo rachado. Eulália recuou instintivamente, o calor escaldante lambendo seu rosto como a língua de um demônio, o ar denso de fumaça acre que ardia nos olhos e grudava na garganta como fuligem viva. Suas mãos tremiam ao soltar o último maço de documentos, as chamas devorando nomes e datas com estalos secos, liberando um cheiro de tinta queimada misturado ao doce podre da cana moída ao redor. Dom Álvaro ofegava ao lado, o suor escorrendo pelo rosto pálido, traçando linhas sujas nas bochechas como lágrimas de carvão, enquanto Manuel brandia a pá enferrujada como uma cruz profana, os músculos tensos sob a camisa rasgada, o som metálico da lâmina raspando o chão, ecoando como um desafio ao destino. "Eles vêm!" gritou o escravo, a voz rouca cortando o ar sufocante, e Eulália virou-se para a porta aberta do engenho, o coração martelando como o pilão gigante girando no moedor, onde o vapor subia em espirais brancas que embaçavam a visão. Passos pesados ecoaram do pátio, botas chutando lama recente da chuva, e o vulto de Gaspar surgiu no limiar, iluminado pelas chamas alaranjadas que tingiam seu bigode de sangue fresco. Atrás dele, 2 capatazes, homens de rostos curtidos como couro de boi, chicotes enrolados nos punhos como serpentes prontas, flanqueavam-no como cães de caça, o cheiro de álcool e poeira vermelha precedendo-os como uma nuvem tóxica. "Queimando o passado, Dom Álvaro, com uma lavadeira e um negro rebelde", rosnou Gaspar, os olhos frios como geada no sertão fixando-se em Eulália, que sentiu um frio repentino na espinha apesar do inferno ao redor. O medalhão de João queimando contra o peito como um ferro de marcar traidores. Ele avançou, o chicote desenrolando com um estalo que cortou o ar como um raio, e Manuel se interpôs, a pá erguida, o suor pingando de sua testa marcada por cicatrizes antigas, o ar entre eles carregado de um silêncio tenso, quebrado apenas pelo rugido das chamas. Dom Álvaro deu um passo à frente, a voz trêmula mais firme, ecoando nas vigas do teto como um rezo imperial. "Basta, Gaspar.
Esses papéis eram veneno do meu pai. Dívidas falsas, mortes no brejo. Eu herdei a fazenda, não os crimes. Saia antes que o imperador ouça de Salvador. O coronel parou, o bigode tremendo de fúria contida, e riu, um som gutural que se misturou ao crepitar do fogo, fazendo as chamas parecerem dançar em deboche. Imperador, aqui eu sou o lei, menino. Seu pai me deu rédea solta por ouro e corpos. 20 almas no poço, contagens limpas para o engenho. Essa viúva cavou o que não devia e agora queima provas. Chicoteie-os todos. Ele chicoteou o ar, o couro assobiando perto do braço de Eulália, que recuou contra o forno, sentindo o metal quente queimar a saia através do tecido fino, o cheiro de lã tostada subindo como um sacrifício. Manuel atacou primeiro, a pá girando em arco amplo, colidindo com o chicote de Gaspar em um clangor metálico que ecoou pelo engenho como sino de igreja profanada. Faíscas voando e iluminando os rostos suados em flashes de fúria. O coronel revidou com um golpe baixo, o couro mordendo a perna do escravo, rasgando a calça e abrindo um sulco vermelho que sangrou imediato, o cheiro metálico misturando-se à fumaça e fazendo Eulália engasgar, o estômago revirando como o moedor de cana. Por meu irmão! Urrou Manuel, empurrando Gaspar contra uma pilha de cascas secas que desabaram em cascata seca, poeira subindo em nuvens que os cegaram por um instante, o ar tossindo partículas ásperas na boca dela. Dom Álvaro agarrou um atiçador do fogo, o ferro incandescente na ponta sibilando como serpente, e brandiu contra um capataz que avançava, o homem recuando com um grito quando o calor roçou seu braço, queimando a manga e deixando um cheiro de carne tostada no ar opressivo. Eulália, paralisada por um segundo eterno, viu o caos se desenrolar como um sonho febril. Punhos voando, grunhidos abafados, misturando-se ao rugido das chamas, o chão escorregadio de lama e cinzas, fazendo tropeços que ecoavam como quedas no brejo. Ela se moveu por instinto, pegando um balde de água morna ao lado do moedor, resquício da limpeza matinal, e o arremessou contra o segundo capataz. A água gelada do rio espirrando em seu rosto, fazendo-o piscar e cair de joelhos, o som chapinhante abafando seu xingamento rouco. Corram! Gritou Dom Álvaro, o atiçador ainda fumegando em sua mão, e eles fugiram para as sombras do canavial, os pés afundando na terra úmida que grudava como garras. O luar filtrado pelas folhas afiadas, cortando o caminho em faixas prateadas. Atrás, o engenho ecoava com berros de Gaspar. Peguem-nos! A terra os engolirá como os outros. O som do cavalo sendo selado, misturando-se ao trovejar distante de nuvens, reunindo-se no horizonte. Eles correram até o brejo, o ar noturno úmido envolvendo-os como um manto fétido, o cheiro de água estagnar e decomposição sutil subindo como um hálito da morte, sapos coachando em coro acusador. Manuel mancava, o sangue escorrendo pela perna e deixando um rastro escuro na lama, o rosto contorcido em dor que ele mascarava com dentes cerrados, enquanto Dom Álvaro ofegava, o peito arfando contra a camisa rasgada, o suor salgado pingando nos olhos. O poço. Ali, murmurou o escravo, apontando para um montículo de pedras cobertas de cipós, onde o ar parecia mais pesado, carregado de um silêncio que engolia sons, como se a terra respirasse devagar. Eulália parou, o coração latejando em ouvidos que zumbiam do caos,
sentindo o medalhão de João, agora quente de suor e luta, como um peso que ancorava sua fúria ao chão. Enterrados aqui, por justiça negada. Mas queimar os papéis não basta. Precisamos cavar, provar para o mundo. Dom Álvaro ajoelhou-se, as mãos tremendo ao afastar as pedras, o rangido delas ecoando como ossos se partindo, poeira úmida subindo e grudando na pele como fantasmas táteis. Meu pai construiu isso com Gaspar. Eu vim para destruir, mas o medo me paralisou. Se Eulália, uma lavadeira sem nada a perder, me deu coragem. Seus olhos encontraram os dela no escuro, um brilho de gratidão misturada a algo mais profundo, como raiz rompendo o solo estéril. E ela tocou seu ombro, sentindo o tremor dele sob os dedos calejados, o tecido úmido colando a palma. Manuel começou a cavar com a pá, a lâmina mordendo a terra com estalos úmidos, gotas de suor e sangue misturando-se à lama que voava em arcos, o cheiro terroso liberado como um segredo exumado. Cada golpe ecoava no peito de Eulália, um micro pulsar de gênio e terror. E se encontrassem ossos? E se Gaspar chegasse primeiro com reforços do povoado? A noite avançava, o luar prateando o brejo em tons fantasmagóricos, o vento sussurrando através dos cipós como vozes dos enterrados, e eles escavaram em silêncio ritidor, o suor escorrendo em riachos que lavavam a poeira das faces. Horas se arrastram como correntes de escravo, o ar esfriando devagar com a geada prematura do sertão, arrepiando a pele exposta de Eulália através da blusa fina. Um som abafado veio então, não da pá, mas de cascos distantes, multiplicados, como uma matilha no rastro. E Manuel parou, a lâmina cravada na terra, que agora cedia, revelando um cheiro mais forte de osso úmido e esquecimento. Eles vêm, sussurrou ele, os olhos flamejando na escuridão, e Eulália sentiu o dilema se fechar como armadilha, cavar mais fundo pela verdade ou fugir para a casa grande, arriscando que a ameaça mortal os engolisse como o poço faminto. Mas o chão tremeu levemente sob seus pés, como se a terra respondesse, e um osso amarelado emergiu, fino como promessa quebrada, forçando-a a escolher entre silêncio eterno e o fogo da justiça. O osso emergiu da terra como um dedo acusador, amarelo e frágil, rompendo a camada de lama úmida com um estalo que ecoou no brejo como um rezo interrompido. Eulália congelou, o ar noturno úmido grudando em sua pele suada, carregado de um cheiro fétido de decomposição antiga, que subia do buraco como hálito de túmulo aberto, misturando-se ao suor salgado de Manuel e ao tremor sutil de Dom Álvaro. Seus dedos se estenderam por instinto, tocando a superfície fria e porosa do osso, sentindo veias petrificadas sob a ponta calejada, um toque que enviou um arrepio pela espinha, frio como geada no sertão, apesar do calor residual da luta no engenho. O medalhão de João balançava em seu peito, agora manchado de lama, pulsando quente contra o corpete rasgado como um coração exumado, um lembrete tátil de promessas que a morte não quebrara. É um tanto. Murmurou ela, a voz rouca cortando o silêncio opressivo, quebrado apenas pelo coachar distante de rãs e o rumor dos cascos que se aproximavam, multiplicados como o tropel de uma caçada imperial.
Manuel cavou mais fundo, a pá mordendo a terra com golpes ritmados que ecoavam como tambores de rebelião abafada. Lama voando em arcos escuros que salpicavam suas roupas puídas. O sangue de sua ferida na perna traçando linhas vermelhas na poça que se formava ao redor. Meu irmão, veja o anel, sussurrou ele, os olhos flamejando à luz prateada do luar, enquanto erguia outro osso, este com um aro de cobre enferrujado preso ao dedo indicador, gravado com iniciais desbotadas, JM, como as cicatrizes que ele carregava no peito. O ar pareceu enrijecer, carregado de um cheiro mais acre agora, de carne há muito dissolvida e promessas enterradas. E Dom Álvaro ajoelhou-se ao lado, as mãos tremendo ao limpar a lama do anel com a manga da camisa, sentindo o metal frio queimar como culpa viva. Meu Deus! Ele era o capataz rebelde de 1837. Meu pai o matou por ousar pedir alforria. Gaspar enterrou. Eu fingi não ver. E a sua voz quebrou, um soluço abafado, misturando-se ao gotejar da água do brejo, e Eulália viu lágrimas escorrerem por seu rosto, traçando sulcos limpos na poeira, o peso de anos de silêncio desabando como o teto de uma casa de pau a pique em ruína. Os cascos soaram mais perto, o tropel agora distinto, meia dúzia de homens a cavalo, tochas crepitando no escuro como olhos de jaguar, o cheiro de fumaça e couro invadindo o brejo como uma onda de vingança. Gaspar liderava, sua silhueta larga se erguendo contra o horizonte negro, o chicote desenrolado balançando como uma cauda de demônio, o grito rouco ecoando. Traidores! A terra os chamou de volta, mas eu os mandarei mais fundo. Seus homens desmontaram em um tumulto de botas na lama, facões desembainhados reluzindo ao luar, o ar enchendo-se de um clangor metálico que fazia o coração de Eulália pulsar em pânico ritmado, o suor frio escorrendo pelas costas, apesar do úmido quente que envolvia tudo. Manuel se levantou, a pá como lança improvisada, o sangue pingando de sua perna em gotas que se misturavam à lama, formando poças escuras como os segredos exumados. Pela justiça que negaram! Urrou ele, avançando contra o primeiro capataz, a lâmina colidindo com o facão em um estalo que faíscas voaram, iluminando rostos contorcidos em fúria e medo. Dom Álvaro puxou Eulália para trás, seu braço ao redor de sua cintura firme, mas trêmulo, o calor de seu corpo contrastando com o frio da terra sob os pés dela, e eles correram para as sombras dos cipós, galhos afiados cortando a saia como foices invisíveis, o cheiro de folhas úmidas e decomposição preenchendo os pulmões ardentes. Trás, o brejo explodia em caos. Grunhidos abafados, o assobio do chicote mordendo ar e carne, o som úmido de golpes na lama misturando-se a gritos de dor que ecoavam como almas libertadas. Manuel lutava como um possuído, a pá girando em arcos amplos que derrubavam um homem, o impacto ecoando como trovão abafado, mas Gaspar o cercou, o chicote enrolando em sua perna ferida e puxando-o ao chão com um splash que salpicou todos, o coronel montando sobre ele como um carrasco, o bigode tremendo de ódio puro. Você cavou sua própria cova, Nero? Guria, condeníaco, rosnou, o facão erguido alto, a lâmina captando o luar como uma promessa de sangue. Eulália tropeçou em uma raiz torcida, a mesma que Bento brandira como tesouro dias antes.
caindo de joelhos na lama fria que engoliu suas saias, o gosto terroso invadindo a boca aberta em um grito silencioso. Dom Álvaro a ergueu, os olhos dele encontrando os seus no escuro, um brilho de resolução misturado ao terror, e murmurou contra seu ouvido, o hálito quente roçando a pele arrepiada. Corra para a casa grande, leve os ossos, prove para o juiz em Salvador. Eu acabo isso. Ele se desprendeu, pegando o atiçador que trouxera do engenho, ainda morno de brasas, e voltou para a briga, o ferro sibilando ao ar como uma serpente vingativa. Ela hesitou, o coração rasgando-se como pano na lavanderia, sentindo o peso do osso no bolso da saia, frio e acusador, mas o grito de Manuel, cortado pelo chicote, a impulsionou, os pés chapinhando na água rasa do brejo, galhos chicoteando o rosto como punição por sobreviver. A casa surgiu como um fantasma à frente, as paredes de pau a pique, erguidas contra o céu chuvoso que começara a gotejar, gotas frias misturando-se às lágrimas quentes em suas bochechas. Zefira esperava na porta, os trançados soltos como cipós selviens, uma lanterna tremulando em sua mão que lançava sombras dançantes no pátio enlameado. Os meninos estão seguros, patroa? Ouviu o tropel? O que a terra cuspiu? Eulália desabou nos braços dela, o corpo tremendo como folha no vento, o cheiro de sabão e ervas da criada misturando-se ao fedor do brejo em sua pele. Ossos, provas, Manuel, Dom Álvaro! Zefira assentiu, os olhos duros como pedras do rio, e puxou-a para dentro, o assoalho rangendo sob os pés enlameados, o ar seco da casa, um bálsamo contra o caos lá fora. Elas barricaram a porta com a mesa de jacarandá, o peso dela ecoando como um juramento, enquanto os sons da briga filtravam-se distantes. Um último grito de Gaspar, cortado abruptamente, seguido de um silêncio pesado como o de um enterro. Horas depois, quando o amanhecer rastejou cinzento pelo horizonte, tingindo o canavial de prata suja, Dom Álvaro retornou sozinho, mancando pela porta entreaberta, o rosto marcado por um corte fresco que sangrava devagar, o atiçador largado na entrada como uma relíquia profana. Seus olhos encontraram os de Eulália, sentada à mesa com os meninos enroscados em seu colo, Ramiro chupando o polegar em sono agitado, Bento murmurando sobre anjos no brejo. Gaspar caiu no poço. Manuel vive, ferido, mas livre, os capatazes fugiram para o sertão. Sua voz era um fio gasto, e ele desabou na cadeira oposta, as mãos trêmulas estendendo o anel de cobre, agora limpo, o metal brilhando fraco à luz da lamparina. Justiça, Eulália, não a minha, mas a da terra. Leve isso para Salvador. Denuncie em nome da fazenda. Eu libero os escravos restantes. Esta casa será alforria, não prisão. Ela pegou o anel, sentindo seu peso leve como redenção, e tocou o medalhão de João, traçando as letras gravadas pela última vez, o metal agora frio como paz conquistada. Gratidão e gênio se entrelaçaram em seu peito, uma onda que lavava o medo como chuva no canavial, e ela assentiu, os olhos nos dele carregados de uma promessa não dita, de raízes que brotam mesmo no solo envenenado da Bahia. O sol subiu devagar, banhando a casa grande em ouro hesitante.
O ar fresco da manhã carregando o cheiro de terra remexida e esperança frágil, enquanto os sussurros do brejo cessavam, como se as almas enterradas, enfim, descansassem. A injustiça tecida nas veias da terra baiana nos lembra que o silêncio é cumplicidade, mas uma voz, mesmo de uma lavadeira viúva, pode incendiar mudanças que o império ignora. E você, o que faria ao encontrar ossos no brejo de sua própria vida, arriscando tudo por almas esquecidas? Com esse medalhão de prata no peito, símbolo de promessas quebradas mas honradas, guardaria o segredo ou o exumaria para a luz? Se essa história de drama e mistério te tocou, inscreva-se no canal, ative o sininho e comente abaixo. O próximo conto de injustiças e milagres espera por você, direto das planícies escondidas.